Nação, vocês viram a seleção brasileira, o que aconteceu? 4-1 pra Argentina, cara. E o discurso do Dorival Júnior, que parece que jogou a toalha, cara. Eu acho que é o pior momento da seleção brasileira dos últimos tempos. Vamos analisar e ver o que a imprensa falou. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil. Já coloca aí a sua indignação nos comentários, porque, cara, que seleção horrível. Que seleção horrível. Eu jamais desisto e sempre consegui encontrar caminhos importantes nos clubes que dirigi. Com todo respeito ao Dorival, mas assim, dizer que vai encontrar um caminho depois de garantir que o Brasil estaria na final da próxima Copa do Mundo. Ele falou isso. Lembra que eu falei na abertura que ele encontrou caminhos nos clubes e por enquanto ali tá... Mas ali ele não encontrou caminho. Ao contrário. A gente acabou de falar que preparou uma seleção para jogar em volta do Neymar. O discurso do Dorival realmente é difícil da gente acreditar. É um discurso meio, às vezes é um discurso meio de desespero, ele se agarra em algumas coisas. O Pedro chamou, né, Pedrão? Fala aí que daqui a pouco o Calçade quer dar um plazinho também, todo mundo quer falar, mas vamos lá com o Pedro. Só para passar a palavra para o Calçade, porque a gente estava trocando bastante mensagem aqui ao longo do jogo, me chama a atenção o tom do Dorival. O Dorival, nem nos momentos mais difíceis até aqui, ele cedia. Era sempre um jogo ruim da seleção e um papo de evolução. Eu vi ali algo como não desisto, talvez seja um momento mais difícil, e também vi ele citando um pouco a situação, a responsabilidade dos jogadores, né? Esperava um pouco mais da reação dos jogadores. Então, só para situar um pouco do contexto do que é essas coletivas do Dorival, que a gente está sempre acompanhando, e devolver para o Calçade aí para o estúdio, é um tom muito abatido, né? Dorival agora sim tem uma derrota emblemática para chamar disso. Acho que essa seleção demorou a acreditar quando as coisas não estavam acontecendo. As coisas não aconteceram na Copa América e acho que a comissão tentou lutar um pouco ali contra a realidade. As coisas não aconteceram no segundo semestre do ano passado e continuou-se ali numa tônica de evolução, o resultado apareceu, é só questão de a bola entrar. A coisa não aconteceu no jogo contra a Colômbia e todo mundo se agarrou numa evolução que ninguém viu. E hoje, acho que estava sendo bem avisado. Você perguntou de fim da era Dorival. Eu não acho que a era Dorival acaba hoje. Ela vem definhando há muito tempo e quando você não reconhece que há um problema, quando são uma pancada, aí você vai falar, caramba, tinha um problema. Então acho que é isso que está acontecendo. Não lembro de um tom assim do Dorival, nem numa eliminação de Copa América, nem derrota em eliminatórias que não estavam no script. Então assim, não dá mais para ficar no papo de evolução. A pancada me parece bem grande, William. Calçade, na coletiva pré-jogo contra a Colômbia, ele ainda fala, não, eu estou vendo, é que alguns de vocês não estão enxergando, alguns de vocês não querem ver, mas eu estou vendo, a gente está vendo a evolução. Eu não sei onde está. Só para tocar a bola do Calçado, só uma coisa, que eu acho que tem a ver com o seu comentário, eu até quero que você também, por favor, divida isso comigo. Eu tenho a impressão que muitas vezes os técnicos veem coisas no dia a dia que nós de fora não vemos, porque eles estão lá no dia a dia. A impressão que eu tenho é que existe uma desconexão, pelo menos os jogos mostram isso, enorme entre o dia a dia, a avaliação do dia a dia e a realidade da seleção, Calçade. Sim, o dia a dia está onde? Porque ele falou que esperava uma reação diferente, exatamente isso. Sim, o trabalho do Dorival, para mim, na linha do Pedro, não precisava de um marco porque ele estava definhando. Agora tem. Então ele tem o marco. Esse marco da derrota, né, pesada, contra um grande rival. Histórica. O Dorival, do contato que a gente tem, o Dorival é um cara legal. Sem dúvida. O Dorival é um treinador que no Brasil ganhou títulos importantes. Ele conseguiu ajustar o Flamengo. Eu acho que ele foi até onde podia no Flamengo. Concordo. Ficou a impressão que ele não conseguiu mais, mas é que ele não poderia fazer mais dentro daquele ambiente do Flamengo, quando ele ganha a Libertadores. Ele conseguiu ajustar Gabigol com o Pedro, ele fez o possível, ganhou ali. E depois foi demitido. Vai para o São Paulo, ganhou uma Copa do Brasil. O que São Paulo precisava era muito difícil e inclusive passando pelo Flamengo. Então o Dorival tem feitos muito importantes no futebol brasileiro. Você não pode dizer, o Dorival chegou ontem no futebol, não é isso. Mas analisando o Dorival na seleção, eu vejo que o ambiente da seleção deixou o Dorival muito pequeno, tímido. Essa entrevista é um exemplo. Claro que depois de um 4-1, qualquer um está abatido. Mas você vem acompanhando e vendo que a seleção deixou o Dorival pequeno. Ele tentou ali elogiar a conduta do presidente da CBF, é uma tentativa de... diplomático. Acho que não muda nada a avaliação da CBF. Agora,
Se amanhã vier um outro treinador, não sei quando, se é junho, se é para a Copa, assim, eu tinha a convicção de que o Dorival não iria para a Copa. E ela foi reforçada hoje, né? Não vai. Quem vier tem que amarrar muito bem o contrato, porque a CBF está no desespero. Porque o Pedro falou algo ontem, Pedro ali deixou uma mensagem ontem, quando ele disse que não é bem assim, né, Pedro? Que você falava que não era bem assim, eu digo, as condições são maravilhosas, excepcionais, extraordinárias, sim, e você dizia, sim, que não é bem assim, que lá de dentro da comissão técnica a situação de relação de direção com estrutura, isso é visto. E com elenco também, né? Pelo que a gente sabe, né? Só jogo rápido para passar para o Birner, para o Jean, para o Calça. Sim, a fala do Dorival me chama muito a atenção quando ele já abre fazendo quase como uma exaltação ao presidente Edinaldo, porque o discurso interno ele é o oposto. E não adianta ninguém querer falar publicamente que não é, porque o discurso interno é o oposto. Não há autonomia, o quadro de funcionários do Departamento de Seleções ele foi reduzido, não há tranquilidade, há insegurança, sabe? O ambiente é de temor, todo mundo fica tentando se defender porque sabe que um tropeço pode gerar uma demissão. Então não adianta querer vir publicamente falar, não, nós aqui amamos o Edinaldo, todo o respaldo é dado. Não é isso. O respaldo não foi dado e a satisfação dita não existe. Então há todo o respeito. Então assim, os dois andares não falam a mesma língua, né? O terceiro andar é o andar da presidência, o segundo andar é o andar da diretoria de seleções. O segundo andar não chega no terceiro, o terceiro não passa no segundo, não tem ali na sede da CBF, né? Só para trazer uma ilustração da coisa. Então não adianta querer verbalizar o que a gente escuta aqui dia após dia, que não há essa sintonia, sabe? Ela não existe. E ela pode ser vista, até na pergunta, se não me engano, foi do Caê, companheiro do GE, sim, há um distanciamento físico. Há uma coisa do tipo, tô largando a mão, hein? Não estou fechado com você. E não necessariamente você dá recados em entrevistas, porque o que vale é o dia a dia. Se você está ali agarrado no dia a dia, você pode até não respaldar explicitamente para o público, mas internamente todo mundo sabe. E não acontece isso. Então não adianta querer se apegar à fala do Dorival sobre o Edinaldo, à fala do Edinaldo sobre a seleção. A realidade é outra. E isso vai ficando claro quando o trabalho não acontece, quando você está inseguro, quando o discurso é o que é. Então assim, só para explicitar ou tentar reforçar um pouco do que falamos ontem, Calçar. E acho que assim, importante também perceber que ninguém fala a língua do futebol. O Edinaldo nunca falou sobre futebol e não tem a menor capacidade, me parece, para falar sobre futebol. Ele fala sobre política, ele fala sobre relações interpessoais, quem ele gosta, não gosta, o que dá, quem é legal, quem não é, mas nunca fala sobre futebol e não me parece capacitado a isso. Não que um presidente de federação precise ser absolutamente um conhecedor profundo de futebol, mas a mim passa a impressão de que o Edinaldo ele é um profundo desconhecedor de futebol. Não um negócio saber muito, mas exatamente, também... mas tem uma noção sobre o jogo, sobre a seleção, sobre os profissionais que ali trabalham, seria bem-vindo. O Dorival, acho que assim, ele fazer diplomacia na entrevista coletiva faz parte, né? O cara está tentando salvar ali o cargo dele, e não é o primeiro a fazer, nem vai ser o último. Até porque ele acredita no trabalho dele. Acredita, é muito claro. Pelo menos ele não tá jogando pra mim, ele diz que acredita. Agora, para mim, assim, o que é muito sério nesse caso, e eu abri o programa falando, para mim, eu não gosto de condenar uma escalação ou decisões de um treinador antes de ver como vai funcionar e antes do técnico explicar também qual que era a ideia dele, né? E nesse caso ele precisava de mais explicar, porque era para quase todo mundo muito evidente que para jogar contra esta Argentina, jogando a bola que a Argentina joga, não podia ser essa escalação com os 4 na frente. Até porque não é que os 4 estão voando na seleção brasileira, então não dá para abrir mão, né, desses 4. Acho que não é assim. Inclusive ele faz uma mudança colocando o Matheus no time no lugar do João Pedro. Então assim, o normal seria ele ter mudado a escalação. Ele não muda a escalação. O baile que a seleção brasileira tomou nos 15, 20 minutos iniciais, para mim, impunha uma mudança ali mesmo. Se você levantar a mão e dizer, cara, errei. Mexe já. Nação, tá aí. Uma vergonha essa seleção brasileira. E se, eu vou dizer uma coisa para você, vai passar vergonha na Copa desse jeito. Se não mudar agora, nesse momento, passa vergonha na Copa. Passa vergonha na Copa. Fácil. Como pode? Seleção brasileira tomar de 4 da Argentina. 4-1. Uma vergonha. Uma vergonha. Coloca nos comentários aí a sua indignação. A gente se vê no próximo vídeo. Não tem nem palavras para falar.